Você anda cansado. E talvez nem saiba exatamente por quê. O dia acaba e parece que você não viveu, só sobreviveu. Tem sempre algo pendente, algo fora do lugar, algo que não saiu como você esperava. Você sente que está sempre carregando um peso invisível, tentando manter tudo em ordem, tentando ser forte, tentando dar conta. E quanto mais tenta, mais parece que as coisas fogem do seu controle. Você sente que está sempre resolvendo, ajustando, antecipando. E no fundo tem uma voz te dizendo que, se você não cuidar de tudo, tudo vai desmoronar. É um esforço silencioso, muitas vezes solitário. Pouca gente vê, pouca gente entende, mas o corpo sente, a mente pesa, o coração se cala. Você vive em estado de alerta. Se algo escapa do planejado, você se sente inseguro. Se alguém muda de atitude, você tenta entender. Se o futuro parece incerto, você perde o sono tentando prever o que pode acontecer. Você tenta manter o controle para se proteger, para evitar que algo machuque, que algo falhe, que alguém vá embora, e nem percebe que, nessa tentativa, você está se machucando todos os dias devagar, em silêncio, se afastando de si mesmo. A verdade é que você está tentando manter de pé um castelo feito de medo, medo de perder, medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de que, se algo sair do eixo, tudo desabe. Mas talvez você precise ouvir isso hoje. Você não precisa sustentar tudo, você não precisa entender tudo, você não precisa controlar tudo para ser digno de paz. A maioria das pessoas também sente isso, mas não fala. Elas se acostumaram a essa pressão. Crescemos ouvindo que precisamos ser responsáveis, maduros, estáveis, que não podemos falhar, que temos que dar conta. Mas ninguém nos ensinou o que fazer quando o peso fica grande demais. Ninguém ensinou que parar também é uma forma de coragem, que descansar não é sinônimo de fracasso, que ser humano é mais importante do que ser perfeito. Você não está sozinho. Há muita gente nesse exato momento lutando a mesma luta invisível, tentando ser tudo para todos, enquanto sente que está perdendo a si mesmo. E sabe o que dói mais? É que muitas vezes você faz isso por amor. Você quer proteger quem ama, quer evitar conflitos, quer manter a ordem, mas quem protege você? Viktor Frankl passou por um sofrimento inimaginável. Preso em campos de concentração, viu tudo lhe ser tirado, mas descobriu, mesmo na escuridão, que ainda existia uma liberdade intacta, a de escolher como responder ao que a vida impõe. Ele aprendeu que o sofrimento maior não está nas circunstâncias, mas na forma como tentamos controlar aquilo que não está ao nosso alcance. E talvez seja isso que você vem sentindo há tanto tempo, sem nomear, uma luta silenciosa para manter tudo funcionando quando no fundo você só queria respirar em paz. Talvez você esteja carregando pesos que nem são seus. Talvez esteja tentando garantir que tudo fique bem para todos, enquanto dentro de você as coisas estão em ruínas. Talvez você tenha aprendido a ser forte cedo demais. Talvez tenha sido elogiado por ser maduro quando tudo que queria era colo. Talvez você tenha sido ensinado que sentir é fraqueza, e por isso, hoje, você se cobra tanto, mas não precisa mais ser assim. Você pode começar a soltar, aos poucos, com gentileza, com respeito por sua própria história. Você pode parar de tentar dar conta de tudo. Você pode se permitir existir sem carregar o mundo nas costas. E se a dor que você sente hoje não for fraqueza, mas um sinal de que algo precisa mudar, e se for hora de soltar, Frankl dizia, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Talvez a mudança que você precisa agora não seja externa. Talvez seja o simples e corajoso ato de parar de tentar dar conta de tudo e apenas respirar, apenas existir, apenas ser humano, sem culpa, sem cobrança, sem o peso de precisar controlar a vida inteira. O começo da cura, às vezes, é só isso, parar de fingir que dá conta e permitir-se descansar, permitir-se ser vulnerável, permitir-se ser imperfeito, permitir-se ser você. Você não chora mais como antes. Às vezes,
Nem sabe se conseguiria se deixasse. A dor ficou tão comprimida que parece que virou parte do corpo. Um aperto no peito, uma tensão constante no maxilar, o cansaço de existir, disfarçado com sorrisos educados. Você ainda se cobra por não estar dando o seu melhor, mesmo quando está fazendo mais do que qualquer um percebe, mesmo quando está exausto por dentro, mas continua entregando, sorrindo, funcionando. Você não para, porque sente que se parar tudo desmorona. Mas e se já estiver desmoronando por dentro há muito tempo? Você pode até estar cumprindo todas as obrigações, mas perdeu o brilho no olhar, a espontaneidade, o riso leve, a sensação de estar presente na própria vida, e isso dói mais do que qualquer fracasso externo, porque é um fracasso íntimo, o de não conseguir mais se sentir vivo. Ninguém te ensinou que a vida não é sobre controle, mas sobre conexão, e que controlar tudo, as emoções, os outros, o futuro, te isola, te desconecta de si mesmo, dos outros, daquilo que importa. Frankl dizia que o homem pode sobreviver a quase tudo, se tiver um porquê. Mas como encontrar esse porquê, se você está soterrado por tarefas, responsabilidades e pensamentos ansiosos? Talvez você tenha se perdido no meio das exigências. Talvez tenha deixado de se perguntar o que te faz bem, o que te nutre, o que te acalma. Talvez tenha se acostumado a viver no automático, e o preço disso é alto. Você começa a se sentir vazio. Vazio não por não ter coisas, mas por não se sentir inteiro. E então, para preencher o vazio, você tenta mais uma vez controlar. Você tenta organizar a vida, as pessoas, o mundo, como se pudesse criar segurança onde só existe incerteza. Mas a segurança não vem do controle, vem da aceitação, da flexibilidade, do entendimento de que você não precisa vencer a vida, precisa vivê-la, com tudo que ela traz: luz e sombra, calma e caos, perda e recomeço. E quando você entende isso, quando finalmente aceita que não é seu papel manter tudo estático, começa a sentir alívio, um alívio novo, leve, que vem da libertação. Você não precisa mais provar nada, você não precisa mais consertar tudo, você só precisa voltar para si, voltar para o corpo que grita por descanso, voltar para a alma que pede leveza. Talvez você não consiga largar tudo de uma vez, mas pode começar aos poucos, respirando fundo antes de reagir, se permitindo errar sem se punir, dizendo não quando necessário, pedindo ajuda sem vergonha, porque ser forte o tempo todo não é virtude, é exaustão, e você não veio ao mundo para se esgotar tentando manter uma imagem de força. Você veio para viver com verdade. Frankl enxergava sentido até mesmo na dor, porque a dor é um portal. Ela revela o que foi escondido, o que precisa ser olhado, o que está pronto para ser curado. E talvez sua dor esteja te dizendo isso agora. Solte, respire, desista de controlar, e finalmente sinta-se vivo. O controle que você tanto tenta manter talvez esteja te impedindo de acessar aquilo que você mais deseja: paz. Então solta, com medo mesmo, com dúvida mesmo, mas solta, porque é nessa entrega que a transformação começa. Você já percebeu como o silêncio pode gritar dentro da gente? Aquela sensação de estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho, de acordar e dormir com o mesmo peso no peito, de querer desaparecer por uns dias só para descansar da obrigação de estar tudo bem. Você já não sente mais prazer nas coisas que antes te faziam sorrir. A comida perdeu o gosto, a música perdeu o som, o toque perdeu o calor. Não é depressão no sentido médico, é mais sutil, mais invisível. É a dor de quem vive tentando manter tudo sob controle, a dor de quem não sabe mais como descansar de si mesmo. Viktor Frankl viveu o silêncio da alma em sua forma mais extrema. Em meio ao caos de um campo de concentração, ele foi privado de tudo, menos de uma coisa: sua liberdade interior, e foi ela que lhe mostrou o caminho do sentido. Mesmo no sofrimento, você pode estar em liberdade por fora, mas prisioneiro por dentro, prisioneiro de expectativas irreais, de cobranças que não são suas, de padrões que nunca foram seus, de uma versão de você que foi construída para agradar, para evitar rejeição, para não decepcionar ninguém. Mas, e você, quando foi a última vez que se escutou de verdade? Não é fácil,
Escutar a si mesmo exige coragem, porque no silêncio aparecem perguntas que você tentou ignorar por muito tempo. Por que eu me cobro tanto? Por que eu não me permito errar? Por que eu sinto que nunca sou suficiente? Essas perguntas não têm respostas simples, mas precisam ser feitas, porque são elas que vão te reconectar com quem você é de verdade, além do que os outros esperam, além do que o mundo cobra. Frankl dizia que a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo diante da dor, e talvez o seu sentido agora seja se reencontrar, se reaproximar da sua essência, do que é verdadeiro, do que é leve, do que é seu. Você pode começar com gestos pequenos, dormir um pouco mais, comer devagar, desligar o celular por 1 hora, dizer a alguém que você não está bem, escrever tudo que está preso dentro de você e rasgar depois. Esses gestos simples são revoluções silenciosas, porque mostram ao seu corpo e à sua alma que você está se ouvindo. E quando você começa a se ouvir, começa a se curar, você vai perceber que não precisa mais provar nada para ninguém, que sua vida não precisa ser um palco, que seu valor não está em controlar, produzir ou agradar. Seu valor está em existir, em sentir, em ser. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você comece a sentir uma paz que não depende de nada lá fora. Uma paz que nasce quando você para de fugir de si mesmo. Uma paz que começa quando você escuta o silêncio e entende o que ele está tentando te dizer. Frankl não encontrou o sentido da vida nos livros. Ele encontrou no sofrimento, e é por isso que suas palavras tocam tão fundo, porque vem de quem enfrentou o que parecia impossível, e saiu disso com uma mensagem de esperança. Você também pode sair do seu silêncio com uma nova história. Não precisa ser perfeito, só precisa ser real. A vida muda quando você muda sua escuta, quando em vez de calar você começa a acolher o que sente, e talvez tudo o que você precisava era disso, de um espaço seguro para ouvir a si mesmo. Você foi ensinado que controlar é sinal de força, que planejar tudo é sinal de inteligência, que antecipar o futuro é sinal de responsabilidade, mas o que ninguém te ensinou é o custo emocional de viver dessa forma. Controlar tudo exige energia, exige atenção constante, exige sacrifício de coisas simples, como respirar fundo, confiar, se permitir viver sem o peso de prever cada passo. E quando tudo foge do controle, porque em algum momento vai fugir, você sente que falhou, que não foi suficiente, que deveria ter previsto, feito diferente, se antecipado. Mas será mesmo que você falhou? Ou será que a falha está em acreditar que dá para viver a vida como se fosse um plano sem margem para o inesperado? A verdade é que o controle é uma ilusão confortável, uma falsa sensação de segurança. Ele te dá a impressão de que está tudo sob seu comando, mas por dentro seu corpo e sua alma estão esgotados. Frankl não falava em controle, ele falava em sentido. Enquanto você estiver focado apenas em dominar os acontecimentos, vai continuar vivendo à base do medo, medo de perder, medo de errar, medo do imprevisível. Mas quando você muda o foco para o que tem significado, tudo muda, porque mesmo que a dor venha, ela não te destrói. Mesmo que o plano falhe, você não colapsa. Mesmo que o mundo desmorone, você permanece de pé, porque sabe o porquê de estar ali. A liberdade verdadeira nasce da aceitação, do entendimento de que você não tem controle sobre tudo, mas pode controlar sua entrega, sua intenção, sua resposta, e isso não é pouco, isso é tudo. Quantas vezes você se sabotou tentando manter as aparências? Quantas vezes escondeu o cansaço, a dúvida, a fragilidade só para manter a ideia de que estava no comando? Mas e se você não precisar mais disso? E se você puder ser quem é sem o disfarce da perfeição? Você pode soltar o controle, e ainda assim ser responsável. Você pode confiar no fluxo da vida, e ainda assim fazer planos. Você pode se abrir para o imprevisível, e ainda assim ter direção. Soltar não é desistir, é deixar espaço para que a vida também contribua. É permitir que o inesperado revele caminhos que você não teria coragem de traçar sozinho. Frankl sobreviveu sem saber o dia de amanhã, e mesmo assim, manteve acesa a chama do propósito. Ele não tentou controlar o que não podia. Escolheu manter viva a parte dele que ainda era livre. Essa parte também existe em você.
É a parte que te faz forte mesmo quando tudo está incerto. É a parte que te lembra que a vida não precisa ser controlada para ser vivida. É a parte que te convida a confiar que mesmo sem saber como, você vai encontrar o caminho, porque às vezes o caminho não aparece quando você está tentando dominar tudo. Ele surge quando você para, respira e entrega. Entrega suas expectativas. Entrega o medo. Entrega a ideia de que precisa provar algo, e nesse espaço de entrega surge a paz. Uma paz que não vem de controlar tudo, mas de aceitar que você não precisa controlar nada para ser digno de viver com leveza. Você passou tanto tempo tentando manter tudo sob controle, que talvez tenha esquecido como é simplesmente viver. Não viver em função do que os outros esperam, não viver para se proteger da dor. Não viver como um plano de metas, mas como um fluxo natural, cheio de encontros, descobertas e pausas. Quando você finalmente solta, quando deixa de tentar segurar o que já não cabe mais nas mãos, a vida muda. Muda porque agora ela pode entrar. Você percebe que tudo aquilo que estava tentando controlar, o futuro, as pessoas, as situações, nunca foi seu para comandar. O que é seu, de verdade, sempre esteve dentro, sua forma de olhar, sua capacidade de escolher, sua consciência desperta. Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço está o poder de escolher, e é nessa escolha que mora nossa liberdade. Você pode escolher não mais viver em estado de alerta, pode escolher dizer, basta ao ciclo da autoexigência, pode escolher a si mesmo, mesmo que o mundo diga o contrário. Essa escolha não precisa ser grandiosa, pode ser silenciosa, pode ser no momento em que você respira fundo antes de dizer sim quando quer dizer não, pode ser no instante em que você se acolhe em vez de se julgar, pode ser quando você decide, pela primeira vez em muito tempo, cuidar de si como cuida dos outros. A rendição não é derrota, a rendição é lucidez, é perceber que controlar a vida é viver com medo. É entender que confiar é a forma mais elevada de força, e quando você solta, quando para de brigar com o que é algo sagrado acontece, você recomeça, recomeça com mais presença, com mais compaixão, com mais verdade, você começa a dizer não ao que machuca, e sim ao que te alimenta, você começa a respeitar seus próprios limites, você começa a se ver como alguém digno de amor mesmo quando falha. Esse é o verdadeiro recomeço, quando você para de tentar consertar tudo fora, e começa a curar o que está dentro, e aí, aos poucos, a vida que parecia pesada demais vai se tornando leve, não porque os problemas desapareceram, mas porque você mudou sua forma de estar diante deles. Frankl dizia que a vida sempre tem sentido, mesmo quando tudo parece sem sentido, e talvez nesse exato momento, o sentido da sua vida esteja se revelando na forma mais silenciosa de todas, no instante em que você decide soltar, soltar o controle, soltar a rigidez, soltar o medo de ser quem você realmente é, porque a vida é imperfeita, e você também, e é justamente nisso que mora a beleza. Seja gentil com o seu processo, seja paciente com as suas dores, seja fiel à sua essência, e nunca se esqueça: o recomeço não acontece quando tudo muda, ele começa quando você muda a forma como se trata. Solte, confie, continue, o resto, a vida cuida.